Louvado seja nosso Senhor. Vamos agora iniciar mais um momento aqui no nosso canal, no nosso grupo. Hoje estou aqui com minha câmera, sem falar muito, um momento de tristeza para a igreja, pois estamos recordando o momento em que Jesus foi morto na cruz. Essa madrugada tivemos muitas emoções. Na live de ontem à noite tivemos também muitas emoções, nós nos emocionamos ao ler a prisão de nosso Senhor. E hoje, nessa sexta-feira santa, que nosso Salvador morreu na cruz, estamos aqui mais emocionados ainda. E agradecer ao nosso Senhor, porque Ele morreu na cruz, como eu estava falando ontem com o Antônio. Ele morreu na cruz. Você morreria por uma pessoa na cruz, sofreria todo aquele flagelo, seria humilhado, espancado, coroado de espinhos. Gente, a coroa de espinhos atravessou o crânio de nosso Senhor. Eu acho que não tem pessoa que teria um amor tão grande quanto o de Jesus por nós, de Deus. Vamos iniciar nosso momento. Agora nos colocando diante do Palácio de Pilatos. Vou colocar aqui uma imagem. Nesta celebração, o crucificado se faz presente em nosso meio, com as marcas de amor em seu corpo. A dor extrema e mesmo a morte não foram nada perto da prova de amor que Cristo realizou. Com Ele e para Ele oremos unidos. Narração da flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo, de Ana Catarina Emerite. Pilatos, juiz covarde e indeciso, pronunciara várias palavras. Não lhe acho crime algum, por isso vou mandá-lo açoitar e depois soltar. A gritaria dos judeus, porém, continuava. Crucifica, crucifica-o! Contudo, queria Pilatos tentar ainda fazer sua vontade, e deu ordem de açoitar Jesus à maneira dos romanos. Aí nós vemos o nosso Salvador indo ser flagelado. Feche seu olho. E agora imagine o que eu vou narrar aqui, de acordo com as visões que Jesus concedeu a Ana Catarina Emerite. Vamos lá. Bateram em nosso Senhor com os punhos e com cordas, apesar de não lhes opor resistência alguma. Arrastaram-o com brutalidade furiosa até a coluna da flagelação. Jesus trepidava e tremia diante da coluna. Orava de um modo comovente e volveu a cabeça por um momento para a Mãe Santíssima, que estava perto, que, dilacerada de dor, estava com as mulheres piedosas num canto das arcadas do mercado. Então abraçou Jesus a coluna e os algozes atacaram-lhe com as mãos levantadas na argola de cima, dando-lhe arrancos brutais e praguejando horrivelmente todo o tempo contra o Senhor. Puxaram-lhe assim todo o corpo para cima, de modo de que os pés, amarrados embaixo da coluna, quase não tocavam no chão. O Santo dos Santos estava cruelmente estendido sobre a coluna dos malfeitores. Agora a gente vai entrar na parte em que ele vai ser flagelado. Acompanhe. Os primeiros açoites ou varas que usaram pareciam ser de madeira branca e dura. Talvez fossem também feixes de tendões secos de boi ou tiras duras de couro branco. Nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus e verdadeiro homem, contraía-se e torcia-se como um verme sob os açoites dos criminosos. Ouviam-se os gemidos e lamentos doces e claros, como uma prece afetuosa no meio das dores dilacerantes. Ao cabo de uma quarta de hora, deixaram os 2 carrascos de açoitar Jesus, e foram juntar-se aos outros 2 e beberem com eles. O corpo de Jesus estava todo coberto de contusões vermelhas, pardas e roxas, e o sangue sagrado corria-lhe por terra.
agitava-se em movimentos convulsivos. De todos os lados se ouviam insultos e motejos contra ele. Uma pausa. Imagine, gente. Olha o que aconteceu com Jesus. A gente não pode reclamar de nada. Por isso que a Semana Santa é para ser vivida e não para ser apenas dita, né? Ah, eu vou viver a Semana Santa. É para a gente viver de verdade. É para a gente ir na sexta-feira à nossa paróquia. É para a gente acompanhar o sofrimento de Jesus com o relógio da paixão. É a gente rezar em família. É isso que Jesus quer, porque Ele fez todo aquele sacrifício por nós. Durante a noite tinha feito muito frio. Desde a madrugada até essa hora não clareara o céu, e com grande espanto do povo caíram algumas curtas chuvas de pedra. Isso é uma coisa que a gente não vê nos evangelhos, pois foram as visões da Ana Catarina Emerite, que Jesus a concedeu ver toda a sua paixão. Então, caiu chuvas de pedras durante o dia, enquanto Jesus estava no processo de flagelação e de morte. Segundo par de carrascos caiu então com um novo furor sobre Jesus. Tinham outras espécies de açoites. Eram como varas de espinheiro, com nós e esporões. Os violentos golpes rasgaram todas as pisaduras do santo corpo de Jesus, e o sangue regou o chão em redor da coluna e salpicou os braços dos carrascos. Jesus gemia e rezava, torcia-se de dor. Aqui nós vemos que a flagelação vai aumentando, os carrascos com mais fúria de Nosso Senhor. Uma coisa que a gente tem que guardar no nosso coração é sempre a paz, é sempre o amor, quer que seja que esteja ao nosso lado. Porque ali Jesus estava se humilhando e os carrascos com mais fúria arrancavam partes do corpo de Jesus, o flagelavam, abriam feridas enormes no corpo dele. Imagine, a gente às vezes nem um flagelo a gente vê, mas a gente se corta em algum lugar, imagine aquilo, já sai sangue, a gente já fica aflito. Imagine Nossa Senhora vendo Jesus com aquelas contusões enormes, porque não eram pequenas, gente, eram enormes aquelas contusões, porque a gente vê hoje, o corpo inteiro chagado. Tem até uma imagem aqui, eu vou permanecer com ela, essa daqui com a coroa. Os dois seguintes carrascos bateram em Jesus com flagelos. Eram curtas correntes ou correias fixas num cabo cujas extremidades estavam munidas de ganchos de ferro que arrancavam a cada golpe pedaços de pele e carne das costas. O corpo de Nosso Senhor formava uma só chaga, não havia mais lugar são. Ele olhava para os carrascos com os olhos cheios de sangue, que suplicavam misericórdia, mas os carrascos redobravam os golpes furiosos e Jesus gemia cada vez mais fracamente. Aí é uma emoção, para quem está acompanhando essa Semana Santa, para quem crê em Nosso Senhor, é emocionante. Vamos continuar. A horrível flagelação durara cerca de 3/4 de hora, quando um estrangeiro, homem do povo, parente do cego que foi curado por Jesus outrora, se aproximou precipitadamente da coluna, pelo lado de trás, e com uma faca em forma de foice na mão, gritou indignado: "Parai! Não flageleis este homem inocente até morrer." Os carrascos meio embriagados pararam espantados, e o homem cortou rapidamente, como de um único golpe, as cordas que estavam prendendo Jesus. E ele caiu desfalecido ao pé da coluna, sobre a terra empapada de sangue. Vi várias vezes durante a flagelação aparecerem anjos, tristes em redor de Jesus, e ouvi a oração que o Senhor dirigia ao Pai Eterno no meio dos tormentos e insultos, oferecendo-se para a expiação dos pecados dos homens.
Mas nesse momento, quando jazia banhado em sangue ao pé da coluna, viu um anjo que lhe restituía as forças. Vamos continuar. Depois lhe puseram a coroa de espinhos na cabeça. Essa tinha 2 palmos de altura, era muito espessa e trançada com arte, em cima de uma borda um pouco saliente. Puseram-lhe em redor da fronte como uma ligadura e ataram-a atrás com muita força, de modo com que formava uma coroa como um chapéu de espinhos. Era artisticamente trançada em 3 varas de espinheiro da grossura de um dedo, que tinha crescido alto através dos espessos arbustos. Os espinhos, pela maior parte, foram propositalmente virados para dentro, para atravessarem o crânio de Jesus. Puseram-lhe também na mão um grosso caniço, um caniço, como eu posso dizer, uma vara, com um tufo na ponta, e fizeram tudo isso com solenidade desitória, como se o coroassem de fato o rei. Tiravam-lhe o caniço na mão e batiam com tanta força a coroa que os olhos de Nosso Senhor se enchiam de sangue. Aqui nós paramos da flagelação. Vou voltar aqui a minha câmera. Vamos... Eu tô com essa imagem aqui. Essa imagem do Cristo Rei. Vou colocar mais perto. A imagem do Cristo Rei. Caiu a coroa. E eu coloquei, o sangue, a coroa de espinhos, para representar esse momento. É indizível o amor que Jesus teve por nós. Gente, só aí muita gente já ia morrer, já ia desistir. Ele foi muito forte a aguentar tudo aquilo. Ele ainda foi na cruz, ainda ficou 3 horas na cruz. E a gente precisa agradecer a Deus todos os dias. De tudo, gente. Olha o que Ele fez pela gente. E o que é que a gente retribui? O que é que a gente retribui a Ele? Tudo bem, a gente reza, tudo bem, a gente faz caridade. Mas, gente, o que é a nossa caridade? O que é a nossa oração pequena perto disso que Ele fez? Vocês estão me entendendo? A gente precisa intensificar nossas orações, estar em comunhão com Deus todos os dias. Quem já está, que bom, continue, mas quem não está, vamos correr, gente, porque um dia vai chegar um tempo que a gente não vai mais conseguir fazer isso publicamente, e até lá a gente tem que aproveitar ao máximo, enquanto estamos ainda aparecendo, porque vai vir tempos terríveis aí. Mas voltando aqui à paixão de Cristo, vamos fazer uma meditação. Jesus, nós vos oferecemos tudo que nós somos, tudo que nós temos, todos os nossos bens, tudo, Jesus, para Ti. Que fique na Tua mão, que o Senhor guarde, providencie comida para nós, providencie as nossas coisas que nós precisamos para a higiene, para tudo. Até a nossa roupa, Jesus, providencia quem está precisando. Nós entregamos a Santíssima Providência divina, a nossa vida. E que o desespero não caia sobre nossas casas, sobre as nossas famílias, pois o Senhor estará conosco nessa providência. Providencia as pessoas pobres, as pessoas que estão na rua, de acordo com a Tua vontade. Amém. Pela paz no mundo inteiro, para que a guerra cesse, Jesus, nós te pedimos que assim seja. Amém. Vamos iniciar agora um segundo momento, que é a narração da crucificação. Estamos já mais da metade do nosso momento, logo mais terminamos. Vamos começar. Jesus, imagem viva da dor,
foi estendido pelos carrascos sobre a cruz. Ele próprio se sentou sobre ela, e eles brutalmente o deitaram de costas. Colocaram-lhe a mão direita sobre o orifício do prego, no braço direito da cruz, e ali lhe amarraram o braço. Um deles se ajoelhou sobre o santo peito, enquanto o outro lhe segurava a mão, que se estava contraindo. E um terceiro colocou o cravo grosso e comprido com a ponta limada sobre essa mão cheia de bênção e cravou nela com violentas pancadas de martelo de ferro. Doces e claros gemidos ouviram-se da boca do Senhor. O sangue sagrado salpicou o braço dos carrascos e rasgaram-lhe os tendões da mão, com os quais foram arrastados com um prego triangular para dentro do estreito orifício. A Santíssima Virgem gemia baixinho e parecia estar sem sentidos exteriormente. Madalena estava desnorteada. Depois, de ver essa parte, que eu vou colocar uma imagem da crucificação. Que prova de amor. Depois de terem pregado Nosso Senhor à cruz, ataram cordas na parte superior da mesma, por meio de argolas, e lançaram as cordas sobre os cavaletes antes erigidos no lado oposto, e puxaram a cruz pelas cordas, de modo que a parte superior se ergueu. Alguns dirigiam-se com paus munidos de ganchos, que fincaram no tronco e fizeram o pé da cruz entrar na cova. Quando o madeiro chegou à posição vertical, entrou na escavação com todo o peso e tocou no fundo do terrível choque. Quer dizer assim, quando eles estavam levantando a cruz com as cordas, tinha uma valazinha, tinha um buraco em que ia ficar o pé da cruz para ele ficar em pé, E simplificando, a leitura. E quando o pé da cruz entrou nessa vala, ele se suspendeu rápido, e afundou. Aí, quando tocou no chão o pé da cruz, aí é como se Jesus tivesse sofrido um choque, porque foi um impacto ali. Quando o nosso Salvador foi elevado na cruz, os gritos de insulto foram interrompidos por alguns minutos de silencioso espanto. Ouvia-se do templo o som de muitas trombetas que anunciavam o começo da imolação do Cordeiro Pascal dos judeus. Do símbolo interrompendo de um modo solene e significativo os gritos de furor e de dor em redor do verdadeiro Cordeiro imolado na cruz. Quer dizer que ali ia começar, a festa dos judeus, eles iam começar a imolar seu Cordeiro, enquanto Jesus estava sendo crucificado, e isso abalou as pessoas que estavam ao redor da cruz, insultando, ali para o verdadeiro Cordeiro. Que coisa bonita, Vamos lá. Vamos fazer uma meditação, já que nós terminamos a leitura da crucificação. Agora só temos a narração da morte de Cristo. O que aconteceu depois disso a gente vai ver agora. Uma meditação, eu quero agora rezar aqui pelas pessoas que estão agonizando hoje. Ontem nós rezamos pelas pessoas que estavam agonizando naquele momento. Muitas pessoas com certeza se foram nessa madrugada. Com certeza isso no mundo inteiro, Sempre, em todos os momentos, alguém se vai. E nós rezamos por essas pessoas, para que elas encontrassem antes de morrer a luz que é Jesus. E hoje a gente reza de novo por isso. E nós vamos rezar não só por hoje, mas pelas pessoas que atravessaram desta vida para outra vida essa semana inteira. Se elas estiverem no purgatório, que recebam nossas orações. E que nosso Senhor as console e os leve para o céu se estiverem no purgatório. Jesus, nós te pedimos pelas tuas santas chagas e pela tua santa paixão. Tu prometestes que se nós pedíssemos nas sextas-feiras, às 3 horas da tarde, por tua santa paixão, nada negarias a nós. E hoje, especialmente na Semana Santa, na sexta-feira em que tu morrestes, a verdadeira sexta-feira da paixão,
nós te pedimos, não negueis as nossas súplicas, Jesus. Vamos lá, agora, apressando aqui um pouco, vamos para a narração da morte. Eram mais ou menos 2h30, quando fui conduzida a ver a cidade, para ver o que lá se passava. Encontrei-a cheia de pavor e consternação. As ruas estavam em trevas, cobertas de névoa, e os homens erravam cá e lá. Muitos estavam prostrados por terra nos cantos, com as cabeças cobertas, batendo no peito. Outros olhavam para o céu ou estavam sobre os telhados, lamentando-se. Os animais mugiam e escondiam-se, e os pássaros voavam baixo e caíam. Olha, gente, que coisa que aconteceu. Vi que Pilatos fizera uma visita a Herodes, que estava consternado, no terraço onde Jesus foi julgado. No terraço no qual Herodes de manhã assistira ao escárnio que Jesus fora alvo. Herodes disse: isto não é natural. Excederam-se nos maus tratos infligidos ao Nazareno. Gente, os Pilatos e Herodes, eles próprios admitiram que eles foram muito maus com Jesus e que a flagelação foi muito terrível com ele, né? Temos até aqui a imagem. A flagelação foi muito terrível com Jesus. Afligiram muito o corpo de nosso Senhor. E olha isso, né? As ruas cheias de trevas, de nevoeiro, escuro, gente. Não teve sol, não teve alegria. Enquanto Jesus estava sendo crucificado ali, estava sofrendo sua paixão, as ruas cheias de névoa. Imagine isso, gente. Feche seu olho, imagine. Né? Os animais também aflitos, e os passarinhos caíam. Eles não conseguiam voar, voavam baixo e caíam. Que tristeza. E as pessoas tristes, batendo no peito. Era para ser uma festa, né? Porque eram os judeus, era a Páscoa deles. Era o divertimento deles ver as pessoas sofrerem, serem crucificadas, né? Mas não foi. Porque ali estava o Salvador, o próprio Deus encarnado. Tendo chegado a hora da agonia, vou aqui mudar a imagem. Tendo chegado a hora da agonia, nosso Senhor lutou com a morte e suou frio, e esse suor cobriu-lhe os membros. João estava sob a cruz e enxugou-lhe os pés com o sudário. Madalena, esmagada pela dor, encostava-se à cruz do lado de trás. A Santíssima Virgem estava entre a cruz do bom ladrão e a de Jesus, amparada pelos braços de Maria, de Cleófas e Salomé. Olhando para o filho que lutava com a morte, disse então Jesus: tudo está consumado. E levantando a cabeça, exclamou em alta voz. Agora vamos nos preparar para esse momento. Exclamou em alta voz: meu Pai, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Foi um grito doce e forte que penetrou o céu e a terra. Depois inclinou a cabeça e expirou. Vamos fazer um pouquinho de silêncio. Nosso Senhor, nesse momento, entregou seu espírito ao Pai, sua vida por nós. Ali acabar o sofrimento de Jesus. Ele cumpriu a sua missão. Hoje nós vamos contemplar isso nas igrejas. Vamos lá. Logo depois da morte de Jesus agora, vamos ver. João e as santas mulheres prostraram-se diante da Santa Cruz. E Jesus ali, né, morreu. Então, é um momento um pouco mais triste para nós, mas nós sabemos que ele há de ressuscitar. A de Jesus já entrega seu espírito ao Pai. Grande espanto apoderou-se dos assistentes ante o grito de morte de Jesus.
Quando ele morreu, a terra tremeu e o rochedo do Calvário se fendeu. Esse terror fez sentir em toda a natureza ao redor, pois rasgou-se o véu do templo. Muitos mortos saíram das sepulturas, desabaram algumas paredes do templo, ruíram muitos edifícios e desmoronaram montes em muitas regiões da terra. Vários desastres naturais aconteceram quando Jesus morreu. O véu do templo se rasgou no meio. O que é o véu do templo? O templo em si, ele quebrou no meio, ele foi dividido. Jesus falou que ele ia destruir o templo e ia reerguer ele em 3 dias. Mal eles sabiam que o templo novo seria o próprio Cristo, porque ele é cabeça da igreja, né? E nós somos o corpo. Então ele tá certo. No terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia o templo foi reedificado. Não mais o templo de pedra, mas o templo da igreja. E ali, né, eu vou parando aqui. Os mortos saíram de suas sepulturas, gente. Foi um momento, imagine, né, uma pessoa que você conhece do nada, que já faleceu, você vê ela no meio da rua. Imagine, gente, qual pavor foi das pessoas que ali estavam. Vamos continuar. Abenar deu testemunho em voz alta. Muitos soldados testemunharam com ele. Grande parte do povo presente e também alguns dos fariseus, chegados no fim, se converteram. Muitos bateram no peito e, descendo do monte, voltaram chorando pelo vale da casa. Outros rasgaram suas vestes e lançaram pó sobre a cabeça. Todo mundo estava cheio de medo e terror. Olha, gente, o povo se convertendo depois que Jesus morreu. Vamos continuar aqui. A luz do sol ainda era sombria e nebulosa. O tremor de terra foi acompanhado de calor sufocante, mas seguiu-se depois de um frio sensível. Quer dizer que estava muito calor e depois fez-se um frio muito grande. Quando Jesus, com um grito forte, entregou o Espírito nas mãos do Pai Celestial, a alma do Salvador, qual forma luminosa, acompanhado de brilhantes cortejos de anjos, entrou na terra, ao pé da cruz. Entre os anjos estava também São Gabriel. Vi esses anjos expulsarem grande número de espíritos maus da terra para o abismo. Jesus, porém, mandou muitas almas do limbo para que, retomando os corpos, assustassem os impenitentes, os exortassem a converter-se e dessem testemunho deles. Então, gente, é aí que a gente vê, né? Não foi à toa que os mortos ressuscitaram, porque ressuscitar com um corpo glorioso. Que eles reviveram. Os mortos não reviveram por acaso, né? Os mortos reviveram ali porque Jesus falou para que eles fossem exortar os impenitentes, as pessoas que ainda do mesmo jeito, com todos aqueles sinais, com tremor, com as trombetas, com tudo, com os tremores de terra, não acreditaram. Então Jesus dá mais essa chance. Quem não acreditou, infelizmente, né? Mas tudo bem. O tremor de terra na hora da morte do Redentor, quando o rochedo do Calvário se fendeu, causou muitos desmoronamentos e desabamentos em todo o mundo, especialmente na Palestina e em Jerusalém. Mas o povo na cidade e no templo sossegaram um pouco ao desaparecer a escuridão. E eis que os abalos do solo e o estrondo do desabamento dos edifícios em muitos lugares espalharam um terror geral e ainda maior que antes. O pavor chegou ao extremo quando apareceram os mortos andando pelas ruas e admoestando com voz rouca ao povo, que fugia chorando em todas as direções. No templo, os príncipes dos sacerdotes acabavam justamente de restabelecer a ordem e recomeçar os sacrifícios, suspensos pelo terror das trevas, e triunfavam com a volta da luz, quando de repente tremeu o solo, ouvindo-se um estrondo de muros a desabar.
aí, né, já com os príncipes dos sacerdotes, que eles estavam já para fazer esses sacrifícios da Páscoa judaica. Acompanhado de ruído sibilante do véu do templo que se rasgou alto abaixo, causando um momento de puro terror na imensa multidão, interrompido em diversos lugares por gritos e lamentos. Pelas 4 horas da tarde, voltaram os mortos para os túmulos, mas depois da ressurreição de Jesus, ainda apareceram muitos espíritos em vários lugares. Aqui nós terminamos. Vou voltar aqui com vocês. Nosso Senhor e Salvador entregou sua vida por nós. E é com essa cruz que agora nós vamos entoar o canto da Santa Cruz para fazer esta adoração a nosso Senhor. Vou aqui baixar o nosso fundo musical. Bendita e louvada seja no céu a divina luz. Responda comigo. E nós também cá na terra louvemos a Santa Cruz. Os céus cantam a vitória de nosso Senhor Jesus. Cantemos também na terra louvores a Santa Cruz. Sustenta gloriosamente nos braços o bom Jesus, sinal de esperança e vida, o lenho da Santa Cruz. Terminamos nosso momento agora nos colocando à porta do sepulcro. Peço você que feche seus olhos. Imagine Jesus sendo descido da cruz e pousando nos braços de Maria. Feche seu olho, imagine o sepulcro sendo fechado, o corpo de Jesus coberto com um pano lá dentro e a rocha sendo movida para fechar. Imagine a dor de Nossa Senhora em tudo isso. O coração dela, ela chorava. Imagine se quando uma morte natural a gente já chora por nossos parentes. Nossos parentes, imagine uma mãe já chorando por uma morte natural. Imagine com aquele horror todo de ver seu filho daquele jeito, todo dilacerado. Imagine você que é mãe, se seu filho estivesse daquele jeito. Imagine, essa é a dor de Maria. Muito mais forte, a gente não imagina. O que Jesus viveu no corpo, Maria viveu na alma também. Por isso que Simeão falou que a espada traspassaria a alma dela. Terminamos esse nosso momento. Vou aqui retirar a imagem de Jesus flagelado e da cruz também. Melhor, pegue sua cruz, beije a cruz. É o nosso Salvador que se entregou por você. Não foi qualquer pessoa. Semana Santa não é feriado. Semana Santa é para ser vivida. Quero aqui agradecer. Nós terminamos esse nosso momento em total silêncio, meditando a dor de nosso Senhor. Lembrando que amanhã estaremos aqui a partir das 5 horas com a vigília da ressurreição. Se a morte, se a agonia de Jesus já foi desse jeito, a gente se emocionando, imagine a ressurreição. Vai ser muito forte, vai ser lindo, vai ser esplendoroso, vai ser maravilhoso e você não pode perder. Vai ser triunfante. Nós vamos triunfar amanhã. Aqui, 5 horas no canal Servos da Tua Graça. Muito obrigado.